Gente, hoje eu quero falar sobre um assunto, e ele é um assunto que vira e mexe, ele está em pauta, ele aparece, ele surge. Eu coloquei um tema nessa mensagem que é por que a gente insiste tanto que sofrimento é a ausência de Deus? E logicamente que eu não estou fazendo referência aqui, eu quero que você entenda, que não é uma referência a quem está de fora do Evangelho. O que é isso, pastor, estar de fora do Evangelho? É aquela pessoa que ainda não teve os olhos abertos, aquela pessoa que ainda a mente não se abriu, aquela pessoa que ainda, como diz Paulo quando ele escreve a carta aos 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 4, dizendo que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que a luz do Evangelho não resplandeça. Não é sobre esse tipo de pessoas que eu estou dizendo, ou essas pessoas, para não ficar soando meio estranho falar esse tipo de pessoas, eu estou falando do nosso quintal, de nós, cristãos, de pessoas que professam uma fé, que dizem crer no Evangelho de Jesus. E essa questão é uma questão antiga mesmo, essa questão de sofrimento ser ligado com a ausência de Deus no nosso meio é uma questão extremamente antiga. E pensando nisso, eu lembrei do que eu tinha dito aqui na terça-feira, quando eu falei a respeito de duas teologias que existem, e elas dificilmente fazem uma conciliação pacífica dentro da gente. E uma delas, e eu vou citar só uma delas hoje, é justamente aquela que diz assim, que o nosso Deus, Ele é um Deus onipotente, que o nosso Deus é um Deus que cuida de nós, que o nosso Deus, Ele é soberano, que o nosso Deus tem uma sabedoria absoluta e que o nosso Deus, Ele vai nos guardar de tal modo, preservar a nossa vida, que nenhum mal, nenhum sofrimento vai nos atingir, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos da herança do Senhor, nós fazemos parte deste grupo de pessoas que em especial Deus guarda. É assim que nós vemos esse tipo de teologia. E o problema disso não é o problema do que é afirmado, porque realmente Deus é tudo isso. Eu não tenho nenhuma dúvida de que Deus seja o Deus protetor, que Deus que nos guarda, que até porque o Davi estava cantando isso aqui hoje, dizendo que Deus é o Deus que nos guarda, que Deus é o Deus que nos abençoa, que Deus é o Deus que cuida de nós, sem que a gente perceba muitas vezes, sem que a gente enxergue muitas vezes, sem que a gente sinta muitas vezes. Então a dúvida não é essa, eu não tenho dúvida em relação a isso. Agora, o problema, quando só se tem esse tipo de pensamento, quando só se pensa assim, e aí o pensamento é que Deus nunca vai se atrasar, e olha o que eu estou querendo dizer aqui, porque eu creio que Deus nunca se atrasa, mas são de sensações humanas. Meu Deus, o Deus que eu sirvo nunca se atrasa, Ele nunca erra, Ele nunca falha, Deus Ele nunca tarda. Ou seja, por ser esse Deus que está com a gente, esse Deus que nos guarda, que nos preserva de todo o mal, Ele nunca, absolutamente nunca, Ele nos deixará sofrer. E com base nessa teologia aqui, algumas pessoas passam então a entender que o sofrimento humano, ele tem base na ausência de Deus. Então eles começam a olhar para você e dizem assim: sofreu? Está sofrendo? A ausência de Deus na tua vida. Está sofrendo, está com dor, está internado, está com uma doença, é a ausência de Deus na sua vida. É isso que eles começam a pensar. E quem pensa assim, começa a caminhar nessa linha perigosa, porque ele entende que essa ausência de Deus, ela é originária, melhor dizendo, do pecado. É o pecado que você faz, é o pecado que você está fazendo, que está fazendo com que está causando um problema, um sintoma, que Deus se afaste de você por causa do pecado. E o sofrimento existe porque você semeou, já que eu estou falando de semente hoje, você cegou para a sua vida essa questão de pecado, e por conta disso Deus se afastou de você. É uma outra verdade também, o pecado afasta Deus da gente, porque Deus não tem comunhão com o pecado. Mas será que isso é verdade?
Será que todo sofrimento na vida é pecado? Será que todo mundo que tem um câncer na sua vida, no seu corpo, é pecado? Será que todo mundo que perdeu um emprego é porque ele está em pecado? Será que todo mundo que sofre na vida por alguma situação é porque ele está em pecado? E aí você encontra, como eu disse, uma questão antiga. Essa é uma questão antiga, antiquíssima, melhor dizendo, porque você vai encontrar os amigos de Jó, por exemplo, defendendo essa teologia. Os amigos de Jó, no capítulo de número 4, do verso 4 até o verso 9, eles demonstram que eles tinham esta compreensão. A compreensão dos amigos de Jó era justamente essa compreensão. Não existe possibilidade do homem ter algum problema se não for por conta do pecado. Não existe. E os amigos de Jó dizem assim, por exemplo, um dos seus amigos que surgiram lá para consolá-lo, e 7 dias eles ficaram em silêncio, de tanto sofrimento, de tanta coisa ruim que eles viram que se abateu sobre Jó. E ele fala assim: as tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes têm os fortificado. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas. Sendo tu atingido, te perturbas. Porventura não é o teu temor de Deus aquilo que confias, e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Lembra-te, aqui então entra o processo de acusação e de interpretação, que eu entendo totalmente equivocada. Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Ou seja, você está plantando iniquidade, você está jogando no solo da existência iniquidade. Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. Isso me faz lembrar ainda também, aí a gente já falando de Novo Testamento e de Evangelho, isso me faz lembrar os discípulos de Jesus, que carregavam dentro deles também essa teologia. Por exemplo, no capítulo 9, você conhece a história daquele cego de nascença, quando diz o texto: caminhando Jesus, ele viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram. Não foi alguém do lado de fora, não, era alguém que fazia parte do quintal dos cristãos, que estavam começando a aprender a serem cristãos, pequenos cristos, discípulos de Jesus. Quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Ou seja, eles carregavam esta coisa no coração, de atribuir o sofrimento humano à ausência de Deus. E a ausência de Deus, por conta do sofrimento humano, só acontecia em função do pecado praticado. Era o que eles pensavam. Por isso que eu estou dizendo aqui hoje para você, que eu não estou falando de quem ainda não resplandeceu a luz do Evangelho, porque para essas pessoas, se o avião no World Trade Center bateu lá no avião, aqueles caras causaram aquele caos nos Estados Unidos, eles perguntavam para mim, assim, que sou pastor, por que Deus deixou eles fazerem isso? Ah, não, aí aconteceu um terremoto, por que Deus deixou o terremoto? Então eu não estou dizendo de pessoas que atribuem culpa a Deus, não, eu estou dizendo ao contrário, eu estou dizendo de gente que atribui a você que sofre o problema da ausência de Deus na tua vida, causada por uma posição ou por um posicionamento que você adquiriu na sua vida, ou seja, de pecado. Portanto, ainda hoje existem cristãos que defendem isso. Existem cristãos que acham que é assim que acontece. E quem pensa assim, eles agem como os amigos de Jó. Os amigos de Jó, eles serviram como amigos consoladores para Jó quando eles ficaram calados. Quando eles começaram a falar, eles foram amigos que atormentaram a alma dele. Então existem pessoas que são desta forma, que carregam no coração esse tipo de situação. Crente não pode adoecer. Se adoeceu é sinal de pecado. A gente lê história, eu já tive oportunidade, acesso à história de pastores que eram conhecidos na mídia, pessoa que se destacava na mídia, como alguns pastores de hoje, da nossa época, que se esconderam, que ficaram internados, escondidos, porque ele apregoava isso e ensinava isso para a sua igreja, que doença é significado de pecado presente na vida. E quando ele adoeceu, quando esta pessoa, esse pastor adoeceu, a igreja
a cúpula da igreja o escondeu, para que nenhum dos membros soubesse que ele estava doente, para que também não tivesse aquela seguinte incompreensão: peraí, se ele nos ensina assim, ele está doente, ele está em pecado. Ou senão nós vamos ver pessoas agindo como os discípulos de Jesus: nenhum mal pode nos tocar na carne. E o pior de tudo isto é que esse entendimento aí de negacionismo dessa possibilidade de sofrimento na vida de um cristão, ele, na verdade, ele caminha na direção onde quem pensa isso, ele passa a ser juiz. Esse negacionismo da possibilidade de um cristão viver doente, de um cristão viver desempregado, de um cristão perder um filho, de um cristão perder um pai, de um cristão perder uma esposa ou vice-versa, e mesmo nesse redemoinho de sofrimentos, ele poder contar com a companhia de Deus, para essas pessoas não é verdade, isso não existe. Para eles é um diagnóstico de ausência de Deus, e só é esse diagnóstico de ausência de Deus porque essa pessoa pecou. Então, o pior é que eles começam a ser juízes, e eles olham para essas pessoas, e eles começam a tratar essas pessoas, e oferecem um tratamento para essa pessoa, ou pessoas, que era a última coisa que eles precisavam na vida, que era de juízo, que era de um dedo em riste dizendo: você está em pecado. Era um dedo em riste dizendo: você errou, por isso que você falhou. Por isso que Deus se ausentou de você. Você pecou, falhou, Deus se ausentou de você. Agora, como a gente então lida com isso, gente? Com sofrimento? Como que a gente lida com essas situações reais na vida? Com perda de algumas pessoas. Eu estava lendo um devocional essa semana de uma pessoa dizendo o seguinte: que quando ela perdeu o filho dela, ela falou assim que ela sofreu muito, a perda do filho machucou muito a alma dela, e ela disse assim que a grande verdade que ela tinha para expressar para as pessoas era o seguinte: a tristeza era real, a dor era real, a presença de Jesus era real na vida dela, mas a presença de Jesus, a companhia de Jesus, o abraço de Jesus, ou andar no colo de Jesus, isso não significava que ela não tinha tristeza, porque ela sentia tristeza porque ela era ser humano. Às vezes você conversa com pessoas que as pessoas falam assim: poxa, não, mas não pode ficar com luto, não pode sofrer, não pode isso. A gente conhece histórias de pessoas que estão no velório de um ente querido, e o amigo da família, o esposo, ou um irmão, alguém diz assim: engole o choro, porque não fica bem crente chorando. Ora as bolas, gente, nós somos seres humanos. Nós sentimos dores, nós sentimos angústias, nós sentimos medos, nós sentimos tudo que alguém normal sente, porque nós somos normal. Quem quer nos classificar como anormais é quem não conhece o Evangelho, mas muitas vezes no nosso meio algumas pessoas acham que nós somos anormais. Sofrimento é o que o mundo herdou por conta do pecado, mas existe, ele é real, e ainda que Jesus ande com a gente chora. Ainda que Jesus cuide da gente chora, a gente sofre, mas uma coisa é sofrer com Jesus, outra coisa é sofrer sem a presença dEle. Por isso que o cântico hoje aqui, ele é muito pertinente ao que eu estou dizendo. Ele cuida de mim na hora que eu não vejo, Ele cuida de mim na hora que eu não sinto, e como diz o salmista, Ele cuida de mim quando eu durmo. Ele me abençoa enquanto eu durmo, porque Ele é meu Deus, Ele é meu Pai. Então como que eu lido com isso? Em primeiro lugar, eu preciso lidar com isso com maturidade, deixar de lado a meninice. Eu destaquei alguns textos, eu destaquei 3 textos que seriam base das minhas 3 lições. E o primeiro texto é aquele de Lucas, no capítulo 14, 33, que Jesus fala assim: assim pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo: tem que renunciar tudo para poder ser classificado como meu discípulo. E aí eu lembro do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, eu preguei aqui também talvez em 2018 ou 2019, quando Paulo fala assim aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino, ou seja, raciocinava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. E pensando nisso, por que eu estou dizendo para você
E para mim hoje, que a primeira lição, o primeiro aprendizado para lidar com isso é deixar de ser menino. É deixar de ser criança, é crescer no Evangelho, é crescer diante de Deus, é conhecer a Deus, é realmente dizer: eu conheço Deus, eu conheço o Senhor, não conheço da forma que Ele é ainda, mas eu conheço, aquilo que Ele me proporciona como oportunidade, eu o conheço. Então eu tenho que deixar de ser menino, porque a Bíblia, ela é realista e ela é assustadora quando ela fala sobre problemáticas e sofrimentos, ela é real. E deixar de ser menino, então, em primeiro lugar, vai fazer que a gente não seja guiados por sentimentos como os amigos de Jó, que eu olho para o meu irmão que está sofrendo e eu já fico pensando: ele está em pecado. Deixar de ser menino, em segundo lugar, também vai ser algo que vai ser funcional na minha vida de maneira maravilhosa, que eu vou abandonar aquele sentimento de coitadismo, aquele sentimento que Deus me abandonou, logo eu que sou de oração, logo eu que sou um pastor, logo eu que sou isso, logo eu que sou aquilo, ou seja, a tal da justiça própria. A pessoa então Deus é pior do que ela, porque não, eu sou bom, e se Deus está me deixando sofrer, logo Ele não é tão bom como as pessoas estão dizendo. Olha, Ele não olhou, Ele não fez uma seleção correta do que eu sou. E em terceiro lugar, deixar de ser menino é deixar de tentar saber e compreender as razões dos sofrimentos. Eu não sei o que vai acontecer. Eu me lembro de uma vez que eu ouvi uma palavra do reverendo Caio Fábio, há muitos anos atrás, década de 80, que ele leu 3 textos para falar sobre situações que ele vivenciou. E um dos textos que ele leu é João 13, um dos versículos também que eu não anotei aí, Sheila, não precisa nem procurar, mas que diz assim: o que eu faço vocês não compreendem agora, vocês vão compreender depois. É um texto quando Jesus está lavando os pés dos discípulos. Lógico que ele fez uma aplicação diferente. O segundo texto que ele leu foi o texto de Eclesiastes capítulo 11. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você vai encontrar esse pão que você lançou. E o último texto é um texto que você conhece tão bem, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E eu não me esqueço dessa mensagem que ele disse assim: eu vim aqui para pregar e hoje eu não vou pregar, eu quero contar algumas coisas que aconteceram comigo, que eu já vivenciei. E eu me lembro que uma delas foi a morte do irmão dele, que ele estava vindo de um culto, de uma vigília, melhor dizendo, de uma vigília, e o carro capotou, e ele, na verdade, caiu para fora do carro. Naquela época não tinha que usar cinto, e todo mundo sobreviveu, mas ele bateu com o pescoço numa pedra e morreu. Sofrimento para ele, para a mãe, para o pai. Só que quando nós deixamos de ser menino, nós não ficamos procurando entender o porquê. Nós não ficamos caindo nesse negócio de tentar descobrir aquilo que é desconhecido para nós. É desconhecido para mim, é desconhecido para você, é um terreno que nem eu e nem você, nós temos como saber, temos como descobrir. E é ser menino, e aí é o contrário, ser menino é a gente querer colocar Deus na parede. E eu sempre digo isso, eu sou repetitivo, porque eu conheço gente que faz isso com disfarce, com uma roupa disfarçada, em nome de autoridade. É uma roupa de autoridade. Não é autoridade, é meninice, é falta de respeito, é falta de vivência com o Espírito Santo. Eu não tenho que ficar questionando Deus. Deus não me deve satisfações, Deus não me deve nenhuma satisfação. Aconteça o que acontecer, o que eu preciso é confiar que Deus, Ele cuida de mim, Ele está comigo em todo o tempo. O sofrimento não é uma marca na minha vida de ausência de Deus, pelo contrário, Ele está comigo em todos os momentos. É por isso que o salmista fala no Salmo 23, que é um salmo que a gente lê, relê e passa batido, que Ele está com a gente em todos os momentos da nossa vida, em lugares verdejantes, em pastos verdejantes, em águas tranquilas, mas está com a gente também na sombra, no vale da sombra da morte. É isso que é a verdade, e a gente fica tentando descobrir isso. E esse texto que eu li aqui, de Lucas, ele fala de renúncia. Quem quiser, melhor dizendo, ser meu discípulo, tem que renunciar. E quando ele fala de renúncia aqui, ele fala o seguinte: o contexto desse versículo, eu não li todo o contexto, Jesus está escolhendo os discípulos, né? Jesus está chamando pessoas, e Jesus fala assim: quem quiser me seguir, o que tem que fazer? Tomar cruz. E a cruz, gente, ela tem um significado de sofrimento.
É pela cruz que nós somos salvos, sim, mas a cruz simboliza a morte. A morte de Jesus. Jesus morreu, Jesus sofreu. A cruz é o caminho pelo qual nós somos salvos, mas cruz tem sofrimentos, cruz tem problemas. Então, a primeira coisa que ele fala aqui, que nós precisamos tomar a cruz. E a segunda coisa que ele fala é de renúncia, nesse contexto. Renunciar o que temos. E renúncia aqui é abandonar este conceito que nós temos de achar que por nós sermos cristãos, nós vamos vivenciar aquilo que já está estabelecido por Deus a mim e a você. Eu me refiro em primeiro lugar, ou refiro-me à vida e à salvação eterna, onde nós veremos o Senhor como Ele é e seremos semelhantes a Ele. João, em 1 João 3,2, ele fala: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Eu me refiro em segundo lugar a verdade de que é na dimensão eterna e não nessa dimensão que nós não teremos sofrimentos. Eu me refiro em terceiro lugar na regeneração de todas as coisas. Eu não posso mudar isso. Deus estabeleceu alguma coisa. Quando tudo vai ser regenerado, como lá Paulo escrevendo aos Coríntios, Romanos melhor dizendo, Paulo fala que a natureza será regenerada, que a natureza será redimida, porque ela foi escravizada não por decisão própria, mas porque o homem a escravizou por conta de tudo que o homem faz. Quando o Senhor Jesus nos levar e nós tivermos a vida eterna, e nós temos acesso, melhor dizendo, à vida eterna, nós vamos ser regenerados, quando um velho de 80 anos será igual a Jesus. Eu estava vendo alguma coisa para pregar essa mensagem, e eu me deparei com uma situação assim, uma menina de 30 anos, uma moça de 30 anos, e estava muito angustiada, porque ela estava orando para que Deus curasse sua mamãe com mais de 80 anos, e tirasse da sua mamãe dores do corpo, aquelas coisas que a gente vai chegando. Eu tenho 56 e me dói tudo quanto é canto, imagina com 80. E aí o pastor foi responder para essa pessoa, e ele falou: olha, você me desculpa, mas não tem sentido. Quantas pessoas que você vê enterrar um pai de 90, uma mãe de 90 e se revoltar contra Deus, porque, onde já se viu, Deus não me abençoou, Deus não guardou, porque a pessoa quer reverter, a pessoa acha que ela pode fazer mudar a realidade que Deus tem para o ser humano, inverter esse processo. Não, nessa terra nós não vamos viver eternamente, nessa terra existirão mortes, nessa terra existirão doenças, nessa terra existirão perdas de emprego, nessa terra teremos desilusões amorosas, porque nós somos seres humanos. Agora, as pessoas querem mudar isto, e quando eu quero mudar isso, eu estou tendo um processo de meninice. Então, dessa forma, a primeira coisa para lidar com os sofrimentos e encará-los, eu preciso deixar de ser menino. E quando eu deixo de ser menino, eu não fico atribuindo ao sofrimento dos outros a ausência de Deus por conta de pecado, e eu não fico de forma egoística, achando que quando é comigo é porque Deus não me guardou, porque Deus não está sendo justo. Uma outra coisa aqui, para nós entendermos como enfrentarmos e como lidarmos com esses problemas e sofrimentos, é que a gente precisa passar por todos eles, enfrentando-os com muita disposição e com muita fé. Outro texto que eu selecionei aqui é Atos 14, verso 22, quando o apóstolo Paulo fala assim, fortalecendo, o texto falando de Paulo, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, nos mostrando que por intermédio, através de muitas tribulações, nós vamos entrar no reino de Deus. Quem disse para a gente que é fácil? Quem disse para a gente que não tem luta? Mentiu para a gente. Aqui o apóstolo Paulo, o contexto deste verso também, que eu não li o contexto, Paulo está saindo de um apedrejamento. Paulo foi apedrejado por conta de pregar o evangelho. Paulo foi maltratado por conta de pregar o evangelho. Só que no dia seguinte, ele vai para uma outra cidade, a cidade de Derbe, e ele continua pregando o evangelho. Eu não vejo Paulo lamentando,
Eu não vejo Paulo colocando Deus na parede. Eu não vejo Paulo dizendo o seguinte: Deus, o Senhor descuidou de mim. Deus, imagina, eu estou pregando o Evangelho e o Senhor deixou me apedrejar. Eu não vejo Paulo fazer nada disso. Pelo contrário, eu vejo Paulo fortalecendo a alma dos discípulos. Eu vejo Paulo exortando os discípulos a um caminho de fortalecimento, de firmeza na fé. E talvez Paulo faça isso, em primeiro lugar, porque ele sabe que é por meio da fé que nós somos fortalecidos nos sofrimentos. E eu não preciso dizer para você aqui o que é fé. Talvez você não tenha muita facilidade de entender e nem nós de explicarmos. A gente sempre fala, poxa, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pastor Cássio sempre fala que ele gosta da Bíblia de Jerusalém, que fé é tomar posse antecipadamente de coisas que não vemos. Mas no fundo, quando a gente vive isso, nós temos que demonstrar que nós temos fé naquele que é o nosso Deus, que nos guarda. E nem sempre é fácil a gente trazer à baila em palavras como isso significa, qual é o significado disso, melhor dizendo. Agora, eu preciso, na verdade, ser fortalecido pela fé. Esse é o caminho que vai pavimentar a estrada em direção ao reino de Deus, porque é isso que Paulo está dizendo. Talvez Paulo ele tivesse na cabeça dele o seguinte pensamento, talvez Paulo lembrasse daquilo que Mateus escreve no seu evangelho, que Jesus fez referência a João Batista. Quando Jesus ele fala assim, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus, ele é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. É esforço, é luta, é sofrimento, é choro, é angústia. Tem alegria, pastor? Lógico que tem, muitas alegrias. Eu não estou pregando aqui um crente derrotado, mas tem luta também. Eu não prego que crente é super-herói. Não existe super-herói. Não existe ninguém que não sofra. Nós sofremos. Em terceiro lugar, talvez Paulo ele faz esse apelo aos seus discípulos aqui, que seguiam, discípulos de Cristo, mas que eram discípulos dele, porque ele sabe que o sofrimento tem poder de nos salvar da nossa arrogância e da nossa prepotência espiritual, porque as dores e os sofrimentos, elas vêm para a gente para deixar claro para nós, é uma constatação da nossa fragilidade. E aí eu me lembro do que Paulo escreve aos 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. Ele fala em primeiro, lá do capítulo 12, no começo, ele começa a falar sobre o homem que ele conhecia, que se fora do corpo ou no corpo ele não sabia. Ele está falando dele mesmo, que foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis, ou seja, coisas que a nossa mente não vai compreender nunca, que não dava para contar, e se contasse, eram coisas inefáveis. E o apóstolo Paulo diz assim, que ele viu coisas incríveis. Só que ele chega nesse texto e ele fala assim, e para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Então Paulo fala que ele compreendeu, ele conseguiu entender, e ainda que não fosse um entendimento completo, pudesse ser até um entendimento meio vago, que sofrimento é para mostrar para mim e para você que a gente é frágil, e derrubar a prepotência espiritual. Pastor, o que você está falando? Tem gente que é prepotente espiritual? Meus irmãos, muita gente. Você vai bater com gente aí que eu não sei se é por mal, eu não sei se é falta de leitura da Bíblia, eu não sei se é falta de aproximação de Deus de verdade, mas que são pessoas que são verdadeiros juízes, que nos julgam, são pessoas prepotentes, pessoas que carregam essa soberba espiritual na vida. Agora, Paulo está dizendo o contrário. Quem enfrenta sofrimentos deve enfrentá-los sabendo que quem o capacita a vencer ou vencê-los é o Senhor Deus, é Deus quem me capacita. Portanto, mas nem de longe, nós deveríamos pensar que sofrimentos é a ausência de Deus. A ausência de Deus é a verdade de existir sofrimentos na vida. Não. Eu conheço muita gente piedosa que sofre.
Eu conheço muita gente séria que sofre. Eu conheço pessoas que parece que nasceram com uma marca para sofrer. E são pessoas que sofrem com dignidade, não culpam Deus, não reclamam de Deus, não ofendem a Deus, pelo contrário, se posicionam na vida como pessoas de fé, pessoas que trilham um caminho de verdade. E por último, como que a gente lida com sofrimento? Como que a gente enfrenta isso na vida da gente? Sabendo que nós não nos enfrentamos sozinhos. Essa é a grande verdade. O texto de Romanos, capítulo 8, verso 16 e verso 17, que é o texto que eu marquei para a última separação ou divisão, ou classificação dessas lições, diz assim que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Se com Ele nós sofremos, nós seremos glorificados. Eu não sei você, mas eu acho linda essa afirmação que Paulo faz antes de falar que a gente sofre. Antes dele afirmar o sofrimento, antes dele falar que realmente existe sofrer na vida humana, Paulo afirma que nós somos filhos de Deus. E ele vai mais longe, e aí ele faz uma menção aqui, gente, de algo que não acontece com os olhos naturais. É aquilo que a gente às vezes não sente como? Não sente com os olhos naturais, com percepção da alma naturalmente, não vê com os olhos naturais. Ele diz assim, o Espírito Santo, ele testifica isso dentro da gente por meio do nosso espírito. Ele testifica que eu e você, nós somos filhos de Deus. E qual é o pai que abandona filhos? Qual é o pai que abandona filhos? Pode existir, pastor? Pode. A Bíblia dá essa possibilidade? Dá. Isaías 49:15 fala de mãe, que seria também essa relação paterna-materna. Ainda que uma mulher se esqueça do filho que ela gerou, que está mamando, ainda que ela abandone, Deus jamais abandonaria Israel. Então pode um pai abandonar um filho? Pode. Um pai pode abandonar um filho. Um pai pode abandonar o seu filho, mas de uma maneira geral não. E principalmente um pai que vê o seu filho sofrendo, como ele vai abandonar? Jamais. Essa ideia que Deus está conosco na dor, na fragilidade da vida, na relatividade da vida, Deus está com a gente no choro noturno, é uma verdade. O contrário é mentira, que Deus nos abandona na fragilidade da vida, que Deus nos abandona no choro da alma noturna, no noturno, que Deus nos abandona quando nós estamos sofrendo, que Deus se ausenta de nós quando nós estamos sofrendo. Isso é verdade. O sofrimento e todas as experiências humanas, e o sofrimento, tudo está na mão de um Deus poderoso, de um Deus que é Senhor, que é absoluto, que governa e que está no comando de todas as coisas e que cuida de nós que somos filhos. É isso que eu tenho que pensar e eu não posso me esquecer. Deus está no controle. Deus está controlando todas as coisas, nada escapa do controle de Deus, e mesmo no sofrimento, Deus está com a gente, mesmo no sofrimento, Ele nunca nos abandona. E aí eu lembro de 2 versículos de Mateus, para a gente caminhar para o final, que fala sobre essa questão de Deus estar com a gente, né? Eu não sei você, eu não sei se você já passou por algum sofrimento grande na sua vida. Então talvez você está olhando para mim hoje e você está dizendo assim, é fácil o senhor falar porque o senhor não vivenciou o problema, ou não está vivendo um problema. Você está falando com um homem que já passou por alguns bons bocados. Eu não sou o líder não, tem muitas pessoas que sofreram mais do que eu, garanto para você. Mas você está falando com alguém que já sentiu angústia, alguém que já chorou, mas alguém que sentiu Deus presente. Alguém que estava ali sentindo a presença de Deus, alguém que levantou, alguém que me levantou, melhor dizendo. Ou seja, então Deus, Ele não abandona você jamais. Não adianta a gente chegar diante de um dilema, diante de uma problemática da existência, diante de um sofrer e dizer assim, não, por que o Senhor fez isso comigo e se revoltar contra Deus? E mesmo assim, eu digo para você, em nome de Jesus, Deus Ele não abandona você, Ele fica te cercando,
Ele fica te observando. A prova disso é quando eu lembro da história do filho pródigo, quando o pródigo ele vai embora, gasta tudo com meretrizes, pede a herança que ele não tinha direito ainda, era uma herança que ele não tinha chegado o momento dele receber, como um dia eu já ouvi, ele estava desejando que o pai morresse, eu quero a minha herança, se o pai pudesse morrer, era a herança que ele teria na hora, como o pai não morreu, me dá a minha herança. E ele vai e gasta com tudo. A Bíblia fala assim que aquele pai que representa o amor de Deus e Deus na vida da gente, é o pai que fica olhando todos os dias no portão, olhando no horizonte para ver se o filho vai retornar. Esse é o Deus que eu confio, esse é o Deus que eu me relaciono, é o Deus que cuida da gente, mesmo no sofrimento, mesmo que a gente vire as costas para Ele. Agora, lembra do que eu ministrei aqui na questão da oferta. Eu posso escolher as sementes que eu vou jogar no solo da existência, mas eu não tenho como escolher o fruto. Depois que eu joguei, o fruto que vai dar é o fruto derivado da semente que eu lancei. Agora eu conheço um Deus que nunca nos abandona. O texto de Mateus 28:20, da grande comissão, fala assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o último verso é Mateus 1:23, que eu gosto muito: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Para terminar mesmo e concluir, eu acho de verdade estranho, eu acho esquisito as pessoas insistirem nessa teologia de que sofrimentos significam ausência de Deus. Eu acho estranho, de verdade. Eu não consigo entender isso, eu não consigo captar isso, eu não consigo discernir isso de forma alguma, eu não consigo. Eu não consigo que as pessoas façam esse tipo de estudo na mente, esse tipo de interpretação na mente. Eu não consigo entender. Sabe por que eu não consigo entender? Porque Cristo, Jesus Cristo, Ele foi o Deus, Ele é o Cristo, que o apóstolo Paulo, quando faz menção dele na sua carta aos Colossenses, diz assim que toda a plenitude da divindade, ele habitou corporalmente em Cristo Jesus, toda a plenitude. Ou seja, então quando o apóstolo Paulo fala de Cristo, e uma coisa, meus irmãos, olha, Deus ele só se torna conhecido em Cristo, você sabe disto. Você que é estudioso da Bíblia, você tem que saber disso. Cristo que revela quem é Deus, Cristo que mostra quem é Deus, Cristo que nos revelou a Deus. Deus nunca foi visto por ninguém. João diz isso, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Cristo, na verdade, é a imagem do Deus invisível, a imagem exata, como diz o escritor de Hebreus. E esse Cristo, ele sofreu. Esse Cristo ele foi maltratado, esse Cristo ele foi angustiado, esse Cristo ele foi ferido, esse Cristo ele foi cuspido, esse Cristo ele passou por um monte de coisa, ele foi traído, ele foi negado. Às vezes os pastores ficam chateados porque alguém nos trai, alguém falam coisas da gente, mas se falaram de Jesus, o que vão falar de nós? Um dia um irmão chegou para mim e falou assim: olha, encontrei com uma pessoa que trabalhava com você, e quando eu disse que você foi demitido, ele falou: bem feito, porque aquele cara era isso, aquele cara aquilo outro. E eu disse para esse irmão, falei: irmão, você acha que eu sofro dessa síndrome? Você acha que eu já não cresci achando que tem pessoas que não gostam de mim? Você acha que eu penso, você acha que eu deito no meu travesseiro e eu faço a minha oração à noite, de madrugada, seja no momento que for, olho para minha esposa, para os meus filhos e para os meus netos, achando que eu sou a última bolacha do pacote, achando que todo mundo me ama? Você olha para mim, com 55 anos de idade, você acha que eu acho que todo mundo gosta de mim? Eu disse para esse irmão: irmão, olha, você não me afeta em nada. Eu prefiro olhar para quem gosta de mim. Agora, uma coisa é importante: a gente tem que tentar ser gostável. Eu não posso ser um qualquer que trate todo mundo mal. Eu não posso ser desrespeitoso, como algumas pessoas são desrespeitosas, como as pessoas que não valorizam você. Eu não posso ser assim. As pessoas que olham para você e falam: não tem mais nada para aprender com esse cara, não preciso mais ouvir esse cara. Não, eu não posso ser como você. Não posso ser como você, de verdade. Eu tenho que ser gostável, eu tenho que tentar ser gostável com as pessoas. Agora, se Jesus que morreu por mim, que Jesus que era perfeito, Jesus que era o Deus encarnado, Ele sofreu, eu não consigo entender por que você acha que você não pode sofrer.
Eu não consigo entender por que você que está me vendo falar, você acha que sofrimento é porque a pessoa pecou. Eu não consigo entender. Esse Cristo que foi espancado, esse Cristo que foi morto na cruz, a única vez que ele fala, Deus, por que você se separou de mim? É quando ele morre como um ser humano, como um homem. E ele fala porque naquela hora Deus não podia estar com Jesus por conta de todos os pecados estarem caindo sobre Jesus. Naquele instante, o Deus, o Espírito se afasta daquele homem, Jesus, ele morre sozinho. Por quê? Porque aí ele estava concentrado todo o pecado. O salmista, quando faz referência a Jesus, neste momento, no Salmo, ele diz assim, cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Então eu invoquei o nome do Senhor, dizendo, livra a minha alma. Está fazendo referência, é um arquétipo da morte de Jesus na cruz do Calvário. A verdade é que eu e você, às vezes nós vamos ter que lidar com a realidade de orarmos pelos outros, os outros serem curados e você não ser curado. Essa é a verdade. A verdade é que você vai ter que ser como o apóstolo Paulo, de repente você lidar com a verdade de estar pregando o evangelho às outras pessoas, as pessoas estarem sendo libertas e você ter que conviver com um espinho na carne. Essa é a grande verdade. Mas pela fé em Cristo, pela maturidade em Cristo, pelo amor a Cristo, você vai aprender a vivenciar todos os problemas e todos os dilemas da vida, sabendo de que Deus está com você e de que Deus não te abandona jamais, porque Ele é o Deus que está contigo. E quando alguém for dizer para você assim, você está em pecado porque você está sofrendo, você não dê nem atenção, porque sofrimento não é a ausência de Deus na vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque Tu estás comigo. Amém? Que Deus abençoe você, viu, meu querido, minha querida irmã. Que Deus guarde você. Que Deus, Ele possa livrar você disto mesmo, desse sentimento enganoso de achar que Deus não está com você porque você sofre. Me lembro que eu ouvi de um pastor lá do Belém do Pará, dizendo o seguinte, que ele estava com problema nos rins, e ele teve que ser internado por conta disso, ele teve que receber uma doação de rins por conta disso. E ele estava dizendo para nós que um dia, no final do culto, uma irmã veio procurá-lo chorando, dizendo para que ele orasse por ela, porque ela tinha problema em um dos seus rins. E ele orou por ela, mesmo tendo um problema que ninguém sabia, a igreja não sabia, orou por ela, e depois de uma semana, aquela irmã veio chorando e disse assim, pastor, eu preciso te contar uma coisa. Quando o senhor orou por mim naquele domingo, o Senhor me curou. Durante a semana eu senti melhoras e eu fui no médico e o Senhor me curou, eu não tenho mais nada em meus rins. E o pastor disse assim para nós, tadinha dela, ela mal sabia que quem tinha orado por ela era um homem que tinha problema nos 2 rins. Um homem doente. Às vezes você vai ter que lidar com isso na tua vida, mas que em nome de Jesus, você não duvide da presença de Deus sobre você. Senhor Jesus, a grande verdade é que na vida nós vamos sofrer sim. Isso aqui não é uma oração onde eu estou atribuindo a alguém e uma oração imprecatória desejando o mal a alguém. Não, não é isso, Senhor. Na verdade, a minha oração é uma oração onde eu aprendi na caminhada com Cristo que nós choramos, que nós sofremos, que nós nos angustiamos muitas vezes, que isso faz parte do viver humano, mas também faz parte do viver humano poder contar com a Tua gloriosa presença, poder contar com a Tua companhia, poder contar com a verdade pela fé de crer como o salmista que nos disse que o choro dura uma noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu te peço nesta hora em favor de todos que possam estar me ouvindo, seja no tempo que for, que possam estar passando por um dilema, por um problema, por uma situação conflitosa, uma situação de angústia. Eu quero te pedir que eles possam descansar na verdade que é da Tua palavra, a verdade que a palavra de Deus nos orienta, que o Senhor é o Deus que nos guarda, que o Senhor é o Deus que nos abençoa, que o Senhor é o Deus que cuida de nós. Eu te peço nesse instante, Senhor Jesus,
venha colocar essa fé no nosso coração, colocar essa certeza em nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Dê aos meus amados um domingo de bênção, dê aos meus amados um feriado de bênção, uma semana de bênção, que o Teu Santo Espírito os guarde, que o Teu Santo Espírito os proteja, que eles possam estar cada dia mais guardados sob a Tua proteção. É a minha oração no nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus Pai, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce e consoladora comunhão do Espírito Santo, esteja em nossos corações, não só hoje, mas sempre. Em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe, um grande beijo no coração de todos vocês, e até um próximo encontro.